Opa, então, fala aí, gente, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo certo? Seguinte, hoje trazer mais um podcast, só que dessa vez eu trazer o Príncipe, aquele clássico que todo mundo conhece, que você não leu, você com certeza vai ler alguma vez na sua vida. Bom, então dessa vez eu não vou fazer sozinho, eu vou trazer uma resenha do livro inteiro, então eu vou trazer alguns colegas de classe que você vai conhecer ao longo do vídeo. Bom, então eu vou começar introduzindo o livro, vou trazer uma breve biografia de Nicolau Maquiavel, que é o autor do livro. Depois eu vou falar o motivo e o que levou ele a escrever o livro, e depois vou introduzir, falando do capítulo 6 até do capítulo 1 até o capítulo 6, e vou fazer algumas comparações com os dias atuais. Bom, então eu vou começar aqui a biografia de Nicolau Maquiavel. Então, Nicolau Maquiavel ele nasceu em Florença em 3 de maio de 1469. Ele é filho de um advogado e na sua juventude ele leu vários clássicos, especificamente os latinos e italianos. Bom, e Nicolau Maquiavel desempenhou vários cargos públicos, desde os menos significativos até o segundo chanceler da República. Com isso, ele viajou para a França de Luís VIII e conheceu César Borgia, o poderoso condottiere, não sei falar direito, mas é isso aí, que era filho de Papa Alexandre VI, que o inspirou na criação de O Príncipe. Bom, ele acreditava na necessidade da justiça e das armas como garantia dos estados e governantes. Com isso, ele teve alguns problemas e, em 1513, com o retorno de Médici ao poder, Maquiavel foi acusado de sedição, que no caso é se opor à autoridade ou reboliço. E com isso ele foi preso e torturado, e no exílio ele escreveu O Príncipe, que é isso que vamos discutir no vídeo de hoje. E O Príncipe ele foi dedicado a Lourenço II, o Magnífico. Bom, então eu vou falar um pouco da produção, que naquela época, entre o fim do século XIV e início do século XV, que foi onde foi muito marcado por momentos de profunda transformação no cenário europeu, com várias mudanças radicais no campos econômicos e políticos. Foi também onde o teocentrismo cedeu seu lugar ao antropocentrismo, onde agora o homem é o centro de tudo e tudo que é real é racional. E foi nesse ambiente de ebulição e confinamento em sua propriedade foi onde Nicolau Maquiavel produziu sua obra. Bom, e bem no começo do livro, Nicolau Maquiavel deixa apenas um capítulo explicando o que ele vai passar no livro, mas é como se fosse uma carta para Lourenço de Médici. E logo no começo ele começa falando que esse livro vai ser algo bem direto, sem palavras vazias e sem um difícil entendimento. E Nicolau Maquiavel ele fala que quer passar no livro o seu entendimento sobre a conduta de políticos e governantes. Uma frase bem interessante que remete isso é que, para conhecer bem a natureza dos povos, é necessário ser príncipe, e para conhecer dos príncipes, é necessário ser do povo. Bom, então agora eu vou explicar do capítulo 1 até o capítulo 6, fazendo algumas comparações dos dias atuais. Bom, e como eu falei no vídeo anterior, um livro clássico ele pode muito bem ser comparado com os dias atuais, porque ele fala vários assuntos que são antigos, mas pode ser muito bem posicionados hoje em dia. Então vamos lá. Vou começar pelo capítulo 1, onde Nicolau Maquiavel fala que todos os estados são repúblicas e principados, podendo ser hereditário, onde o poder continua por um longo tempo pela linhagem de uma família, ou também ele pode ser conquistado por fortuna, que são condições externas, ou também pode ser conquistado por mérito. Bom, e nisso ele dá vários exemplos e referências daquela época. E a comparação é como se fosse aqui no Brasil, onde o hereditário seria como se um partido, como se ele exercesse um poder tão bom que ele continuaria por vários anos. Agora, no capítulo 2, Nicolau Maquiavel fala que não vai se tratar diretamente das repúblicas, pois ele já falou desse assunto em outra obra. Então ele começa se referindo apenas aos principados e discute que um príncipe consegue se manter muito mais forte no poder quando se simpatiza com seu povo. E a comparação é como se fosse, acabei de falar, como se fosse um partido, onde ele consegue exercer o poder muito bem, agrada seu povo e ele continua por muito tempo no poder. Agora eu vou falar sobre o capítulo 3, onde ele fala que um principado novo, que geralmente são desmembrados de estados, sendo assim misto, tende a ter mais dificuldades para se estabilizar, porque o povo quer uma substituição de governantes e isso acaba propondo uma solução e até uma melhora nos problemas. Mas isso é apenas uma ilusão.
Então, continuando. Os estados conquistados anexados a um estado antigo, se são da mesma província e da mesma língua, são mais fáceis de ser mantidos. Então, Nicolau Maquiavel ele comenta duas regras que se o conquistador deve seguir para manter o estado novo. A primeira é apagar e extinguir o sangue do príncipe, acabar com o rastro do antigo príncipe. Já o segundo é não alterar as leis nem os impostos. Também dá outra solução, que é organizar colônias para se fortalecer e ajudar os vizinhos mais fracos, porque colônias são bem baratas de se manter e traz muitos benefícios aos estados. E também ele fala para se contrariar com estados vizinhos mais fortes, para dar mais confiança. Contudo, Nicolau Maquiavel dá alguns exemplos disso, como os romanos, que conquistaram boa província e respeito. E a comparação dá para se levar com alguma série, como a série original da Netflix, Peaky Blinders, que no caso é uma gangue da Inglaterra que faz aposta de cavalos e ajuda o povo da sua cidade impondo o respeito da sua família. E é claro, ele tem as suas controvérsias com outras gangues e também tem gangues amigas, como os Lis, que era uma gangue rival, mas que acabou casando com o irmão do protagonista. E as duas famílias acabaram se unindo. No capítulo 4, Nicolau Maquiavel considera que há dois tipos diversos de governos. O primeiro, que é por um príncipe ajudado por ministros, e o segundo, que é um príncipe ajudado por barões. Ele dá exemplo como o Império Turco e o francês, como a França, O primeiro governo tem dificuldade de conquistar o poder estrangeiro, onde o povo é fiel ao soberano original. Já o segundo tem mais facilidade de se estabelecer em estados novos. Ele tem mais facilidade de entrar e conseguir alianças pelo apoio de seus subordinados. E é por isso que eles concluem que o reino de Dário não se rebelou contra o Império de Alexandre Magno, após a sua morte. E a comparação pode ser até um pouco filosófica como a própria amizade. Bom, e para finalizar, agora eu vou falar o capítulo 5 e 6. Bom, no capítulo 5 ele fala que quando se conquistam estados habituados com suas leis próprias e as liberdades, há três modos de manter-se sua posse. A primeira seria destruir o território, a segunda seria manter a morada do príncipe em seu território, e o terceiro seria deixá-los com suas leis e arrecadando tributos. Com isso, Nicolau Maquiavel dá alguns exemplos históricos como as guerras romanas. E também ele fala que o melhor modo seria o primeiro, que seria destruir o território. Agora no capítulo 6, ele fala que para que haja a formação de um novo principado como um novo príncipe e um estado novo, deve ocorrer um alinhamento entre as condições materiais e as virtudes desses soberanos. E a comparação chega até a ser uma reflexão, como se a gente tivesse que sacrificar algo em nossa vida para conquistar algo maior. Meu nome é Vinícius Ribeiro, eu sou o número 37 e eu vou falar um pouco eu vou dar uma resumida sobre o capítulo dos capítulos 7 ao capítulo 11 do livro O Príncipe. Bom, no capítulo 7 a gente vê uma abordagem sobre um duque que de início ganhou poder através da fortuna, ou seja, sua maturidade, por assim dizer. Porém, ele só se manteve no poder assim graças aos seus esforços. Esse duque conseguiu o seu poder e ficar conhecido e temido, porém o que ele não esperava que no caso foi a morte de seu pai, Alexandre VI. O duque não possuía planos sobre o que fazer depois que seu pai falecesse, e devido a esse problema ele acabou cavando sua própria cova. Aqueles que chegam... Bom, como diria o próprio Nicolau Maquiavel no seu livro, aqueles que chegam ao principado pela fortuna e não se esforçam para se tornar um homem com virtude de grande engenho, estão fadados ao fracasso e não conseguirão se manter por muito tempo. A analogia que a gente pode fazer desse capítulo com os tempos atuais é que umas pessoas maduras que conseguem seus objetivos, porém de certa forma fica estagnado por não
se esforçar para seguir em frente. A gente pode dar um exemplo de alunos que prestam vestibular para entrar numa escola, conseguem, só que depois na escola não se esforçam para concluir, sabe, o curso e acabam se dando mal por conta disso. Agora, no capítulo 8, a gente pode observar uma outra forma de chegar ao principado, porém não é muito recomendável. Foram citados 2 exemplos nesse capítulo, no qual em ambos houve a traição, a tomada à força através de armas e más índoles. E esses não buscaram a virtude e a fortuna, mas somente o mal em si. Eles não pensaram em extinguir o mal no final, sabe? Começaram com a forma ruim, mas continuaram nesse caminho. Nesse capítulo a gente pode analisar com o próprio mundo do crime. No caso, a maioria dos mafiosos que querem aumentar a sua área de domínio, sua posse. Um exemplo que a gente pode dar é do próprio Zé Pequeno, de um filme chamado Cidade de Deus. A sua ascensão foi mais ou menos dessa forma: traição, matança, o mal em si. Bom, agora a gente pode falar um pouco do capítulo 9. A gente pode falar do povo, que com a ajuda do povo ou dos grandes, alguém do povo, ou com a ajuda do povo ou com a ajuda dos grandes, consegue chegar ao principado. Aqui vemos as diferenças, nesse capítulo a gente vê as diferenças daqueles que conseguem chegar com a ajuda do povo. Esse consegue se manter com maior facilidade, não tem muito a temer se o povo abandonar. Além de que se ele busca o objetivo, e além de ele, como ele é parte do povo, ele busca o objetivo de não ser oprimido. Agora, aqueles que chegam ao poder com a ajuda dos grandes, esse tem dificuldade para se manter, e se ele sofre do abandono do povo, ele tem que temer que aqueles que o apoiaram, como os grandes, possam se voltar contra ele. Porém, se ele conseguir o apoio da população, ele se mantém por muito tempo. Um príncipe hábil deve pensar e fazer com que o povo necessite do Estado e dele, para assim eles serem fiéis ao príncipe. No capítulo 9, a gente pode associar um pouco sobre a política, por assim dizer. Como muitos sabem, existem uns políticos que só chegam ao poder pelos seus aliados, e quando conquistam o povo, eles conseguem se manter por muito tempo. Bom, agora vamos ao capítulo 10. No capítulo 10, a gente trata sobre um príncipe que não é odiado pelo povo, possui poucas dúvidas, ou seja, ele age na hora, ele decide as coisas com firmeza, pulso, e o Estado não necessita que os outros defendam, pois o Estado em si já é forte e pode se defender sozinho. Nesse capítulo a gente pode associar um diretor de uma escola que ajuda, incentiva e investe muito na educação dos seus alunos, para fortificar a mente dos seus alunos e até mesmo fortificar o seu reino, por assim dizer, que no caso é a sua própria escola. Bom, agora vamos falar sobre o capítulo 11. Bom, por fim a gente vai falar sobre os príncipes que possuem ou uma virtude ou fortuna, mas mesmo sem um ou outro, eles conseguem se manter, pois são sustentados pelas ordens da religião. Esses príncipes não defendem o Estado e nem governam sobre seus súditos. O Estado indefeso, porém ninguém o toma, e os seus súditos que não são governados não se preocupam nem pensam em não se separar deles. A igreja chegar ao poder aconteceu logo após a queda do duque, que foi mencionado no capítulo 8, com o Papa Júlio entrando no poder e começando a mudar toda a forma e expandindo o poder da igreja, como Alexandre. Nesse capítulo, a gente pode associar novamente a política, ou melhor, presidentes. Eles chegam ao poder, mas não ajudam o país a se desenvolver. Não contribuem e mesmo não ajudando, eles não são mandados embora devido aos seus aliados e sua apresentação diante do povo, no qual cativa eles. Bem, eu irei apontar alguns pontos importantes dos capítulos a quais foram me dados. E de começo, no capítulo 12, que é o início da minha parte, já tem um título muito interessante e muito impactante, a temática de quantas espécies são as milícias e dos soldados mercenários. Eu acho que quando você vai ver a milícia,
você vê os soldados mercenários, normalmente são as pessoas que não estão satisfeitas com o governo atual. E normalmente onde se encontram essas pessoas? Nas bases. Por quê? As pessoas nas bases, normalmente elas não estão satisfeitas por qual motivo? Elas estão na base, mantendo as pessoas no topo e não estão desfrutando do topo. Entende? Então, o que acontece? De onde vai surgindo essas espécies, eles dizem, né? Espécie é uma palavra muito forte, porque de onde são? De onde vem? É aí que eles não entendem, porque normalmente ela vem do seu próprio governo que está dando errado. Porque aí vão ver as pessoas que são opostas a eles, que são opostas às ideias, e vai acabar tornando e criando milicianos, soldados mercenários e por aí vai. É muito interessante porque no próprio livro, no próprio capítulo, falam que para você ser um bom rei, um bom governante, você tem que ter uma base boa, uma base sólida. Até porque, tendo uma base sólida, você vai se sustentar no topo. Se você tiver uma base, como posso dizer, fragilizada, é muito provável que o topo vai desabar. Entende? Então, você tem que, como posso dizer, estar compacto com a sua base, tá sempre aceitando as ideias dele para poder sempre ter mais pessoas a seu favor do que a sua oposição. Senão, independente do governo, a não ser que seja uma tirania, você irá cair. E mesmo se for uma tirania, você tem chances de cair. É complicado, porque normalmente o poder de todo está centralizado no topo, sendo que a base é a maioria. Isso aborda no texto, aborda no livro, aborda nesse capítulo, que você tem que ter uma boa base. Só assim o topo vai ser saudável e terá uma harmonia, que nos próximos capítulos fala sobre isso. Mas seguindo os capítulos, fala no capítulo 13 dos soldados auxiliares mistos e próprios. Bem, quando ele fala isso, eu não acho interessante esse capítulo, apesar que é importante para você poder governar, pois dá um aspecto que as pessoas viram peças de engrenagem. Igual, no capítulo anterior, fala a seguinte maneira: você tem que ter soldados dispostos a morrer por você, a morrer pelo trono. Mas antes de você ter soldados dispostos a morrer por você, a morrer pelo trono, você tem que ter soldados dispostos a viver pelo rei, a viver pelo príncipe, a viver pelo trono, a viver pelo estado, pelo país, entendeu? Pelo império. Não importa a nomenclatura, você tem que ter cidadãos dispostos a viver por você para eles estar dispostos a morrer por você. Isso pode ser visto no cenário atual da seguinte maneira: das pessoas até que viram mercenários e milicianos. Normalmente são as pessoas que têm exclusão que vão para a base, não têm acesso à informação, não têm acesso à cultura e por aí vai. Eu acho que isso, trazendo para o cenário atual, tem até na frase do hino nacional, né? Na frase do hino nacional que fala assim: "Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve". O sentido de você ter patriotismo pelo local e pela quem te governa, pela quem tá botando ordem no local, seja lá um império, seja lá um reino, seja lá uma sociedade. Bem, aí já dá entrada a outro tema, que é o que compete a um príncipe acerca da milícia. Príncipe, ele normalmente, muitas vezes, ele é visto como uma marionete, seja lá do rei, seja lá do clero, trazendo para o cenário atual dos bancários, das multinacionais, das empreiteiras e por aí vai. O que acontece? O príncipe não pode deixar ser manipulado pela milícia. Eu acho que tem um exemplo muito bom, que é do Deus Menino do Egito, que eu não lembro ao certo o nome, porque eu tô fazendo esse podcast praticamente improviso. Eu li as informações, fiz um resumo na minha cabeça e tô pondo em ação aqui nesse podcast. Bem, o que acontece? Normalmente o príncipe, ele tende a ser manipulado pelo clero, então ele tem que ter força, entendeu? Ele tem que ter, força de decisão e sempre ser o último braço. Até porque, ele que comanda tudo. As guerras e por diversas outras coisas. Você pode ver que, como fala mesmo no texto, que o príncipe, ele tem que estar mais próximo da sua base. Porém, ele não está.
Até porque quando ele normalmente causa guerra, ele não dita o ritmo da guerra, ele não vai dar a cara na linha de frente, ele muitas vezes ele não dá a cara pros soldados. Então, tem pontos que falam que o líder tem que estar de frente pelo seu povo, só que isso não acontece. Normalmente o líder está de trás pelo povo, o povo vai e ele fica atrás, entende? O povo dá o peito, sendo que quem comanda deveria dar o peito. Capítulo 16, capítulo 15, capítulo 15 fala daquelas coisas pelas quais os homens, especialmente os príncipes, são louvados e censurados. Bem, aqui fala sobre a ideia da censura e da autocensura e sobre a ideia de ser louvado. O que faz uma pessoa ser louvado? Bem, acredito que seja a imposição, o desejo de ser essa pessoa, ou quão bem essa pessoa exerce sua função. Isso traz o fato dele ser idolatrado, a idolatria para ele. Então, ele tem que sempre estar tentando fazer algo de útil para o povo continuar idolatrando ele, e ter a questão da autocensura, porque você está representando o povo. Você tem que idealizar o que você irá falar, se não vai afetar o seu povo, se não irá afetar seu reino. Então, você tem que ter autocensura para saber o que você está falando. Entendeu? E no capítulo 16, agora sim, fala já um ponto muito interessante da liberalidade e da parcimonia. Eu acho muito interessante que é muito legal que fala sobre o rei ser mais próximo aos seus súditos, ser mais próximo à sua base, como diz bastante nesses capítulos. Ele tem que sempre estar, como posso dizer, ser acessível para ter uma harmonia com a sua sociedade. Porque muitas vezes, muitos casos, a população nem viu o rosto do próximo herdeiro, nem viu o rosto do príncipe, o rosto do rei. Então, quando você vira acessível, você vai ter uma harmonia, uma liberalidade com o seu povo. E assim vai ser um reino de laços mais forte. Eu acho que isso traz para o cenário atual também, de o seu ídolo ser acessível ou não, entende? Sobre um governador ser acessível ou não. Então eu acho muito interessante, eu acho que o livro, mais do que explica como se tornar um príncipe, como ser um príncipe, como se tornar um rei, eu acho que ele te ensina a ser um líder da sua própria vida, porque tem muitas pessoas que vivem pelos outros e não vivem por si mesmo, e aqui ensina muito de como você ser um líder. Claro, de uma maneira meio arcaica, né? De uma maneira meio brutal, às vezes para a época, mas eu acho que muitos ensinamentos do livro você pode se aplicar na vida ainda hoje, principalmente quem sonha em ser um governante. Meu nome é Henry Laurindo, eu sou o número 21 e eu vou trazer reflexões e comparativos com a atualidade sobre O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Eu vou trazer os capítulos dos 17 ao 21. O capítulo 17 consiste no debate sobre ser temido ou amado, com diversos exemplos, alguns controversos, onde ser cruel poderia ser algo bom e ser piedoso se tornar algo ruim. Logo se conclui que na escolha entre um ou outro seria melhor ser temido, já que o temor poderia gerar uma fidelidade por medo de castigo. Porém, é necessário gerar um temor que não provoque o ódio. Trazendo para os dias atuais, essa situação se aplicaria em líderes tanto políticos quanto executivos, onde na posição de liderança é necessária a administração do amado e do temido para que seja respeitado, onde ao mesmo tempo que ser amado pode gerar percas, ingratidão ou traições, ser temido pode gerar fidelidade. E também é necessário o esforço para que não seja um líder odiado, como por exemplo em cargos altos na política, onde um líder odiado causa discórdia e revoltas pela população. O capítulo 18 trata-se da palavra de um príncipe e de como deve ser administrada, onde discute a boa impressão que um príncipe deve transmitir e também suas ações baseadas no leão e na raposa.
e também como deve ser cumprida a sua palavra e suas promessas, onde um príncipe deve saber distinguir o momento que não deve manter sua palavra caso não seja mais vantajoso ou do seu interesse. No mundo atual, vemos a importância da aparência que um líder nos transmite, principalmente na política, onde elegemos o candidato que nos aparente ser mais íntegro e prudente. Também vemos o poder de um líder que se mostra astuto como raposa e forte como leão, sabendo administrar os dois lados, tanto demonstrando força quanto se livrando de armadilhas e enganos. O capítulo 19 nos traz ensinamentos de como não ser odiado, onde não deve usurpar e tirar a honra dos homens, e também de como não ser desprezado, onde não deveria demonstrar fraquezas ou desonestidade. Um líder que se preze deve mostrar suas qualidades para que seja louvado e não desprezível. Assim, criando uma boa reputação, irá evitar ataques e conspirações. Também deve demonstrar respeito e não prejudicar, causar danos ou pegar o que pertence aos outros. Deverá agir corretamente para que não cause ódio e insatisfações. Geralmente, no cargo de liderança, é essencial manter a satisfação e o contentamento dos que estão à sua volta. No capítulo 20, entra uma reflexão onde um príncipe constrói fortalezas temendo o que vem de fora, quando na verdade deveria temer o que vem de dentro, ou vice-versa, o que mostra que o líder atual deve ter a sabedoria de saber como utilizar a sua fortaleza, trazendo a importância de não só saber se defender do que vem de fora, mas também identificar os perigos que vêm de dentro, dos que estão por perto, e também como fazer os que estão contra se unir a você. O capítulo 21 insere decisões a ser tomadas para que se torne um líder estimado, onde não deverá apresentar decisões, onde deverá sempre tomar um partido, não deverá se aliar a maiores que possam te fazer submisso, e também é necessário o incentivo dos que estão ao seu lado referente ao trabalho, e também, de forma quando for conveniente, distrair com recompensas, comemorações e espetáculos. Perfeitamente, esse quadro se encaixaria num cargo como um líder político, o líder de uma nação. É indispensável que o mesmo não se torne submisso ou dependente de outro líder ou outra nação, como também deve tomar partido ou lado ou opinião, para que seja beneficiado caso o partido seja vitorioso ou perdedor. E para o melhor aproveitamento e contentamento da nação, é necessário nos momentos que convém o velho pão e circo, para que seja amado e respeitado por todos. Eu sou o Gabriel Lima, número 14, e eu vou discutir sobre a visão moderna do príncipe, os capítulos 22 a 26. Começando pelo capítulo 22, a relação entre príncipe e ministro se torna importante quando comparada à relação entre políticos e o próprio povo atualmente, onde se deve manter a população satisfeita, sem que deseje mais e busque tomar o poder, nem menos, para que não se sintam insatisfeitos e que não queiram mudanças, e assim os políticos, os príncipes modernos, terão somente a consideração e atenção destes citados anteriormente. O capítulo 23 nos mostra que é essencial ter honestidade no círculo de opiniões destes políticos atuais, pois informações falsas e acusações súbitas causarão caos para com as ações, opiniões próprias e planos futuros dos príncipes modernos. Os capítulos 24 e 25, em sumo, falam sobre as inconsistências do tempo e a relação do príncipe com a fortuna. Aquele que está no poder deve compreender essas variações e utilizá-las ao seu favor, para que não caia pela fortuna e que a mesma somente o eleve e ajude. Finalmente, o capítulo 26 mostra o pedido de Maquiavel para que Lorenzo domine a Itália, que pode ser metaforado atualmente como o pedido de um povo que julga um certo indivíduo capaz de se tornar maior e melhor, para que o faça e torne a nação ainda mais grandiosa consigo.